Estudo Bíblico Ezequiel 13. Profecia contra os falsos profetas. Versos 1 a 23. O termo falsos profetas não está no Velho Testamento, mas a perspectiva histórica acertou em designá-los assim. Havia duas classes de falsos profetas: aqueles que eram representantes de algum objeto de culto, outro que não o verdadeiro Deus, como por exemplo Baal, Maloque. Consultar o desafio de Elias aos profetas de Baal em 1 Reis 18:19. E aqueles que falsamente se propunham a falar em nome de Jeová. Consultar a oposição de Micaías aos profetas de Acabe, 1 Reis 22, versos 5 a 28. A mais forte acusação desses enganadores foi feita por Jeremias, que lhes opôs com base moral, pessoal e política. Jeremias 23, versos 9 a 32. Durante os últimos suspiros de Jerusalém, Ananias se opôs a Jeremias na pátria. Jeremias 28. E Acabe, Zedequias e Semaías se lhe opuseram na Babilônia. Jeremias 29, verso 15 a 32. Ezequiel, nesse capítulo, também denuncia os falsos profetas e as falsas profetisas. Verso 3. Profetas loucos. Um jogo de palavras, algo assim como profetas infrutuosos. A loucura é mais uma deficiência moral que intelectual. No livro de Provérbios, por exemplo, a sabedoria é apresentada como o temor do Senhor, e a loucura como desprezo por ele e seus preceitos. A força que impetrava esses profetas era seu próprio espírito, não o espírito do Senhor. Verso 4. Como raposas. Os falsos profetas não fazem nada de útil. Ao contrário, como as raposas, eles são nocivos e destrutivos. Verso 5. Não subsistes as brechas. O enfoque recai sobre a conduta dos profetas falsos. O verdadeiro profeta se identificava de tal maneira com o povo de Deus que se expunha a riscos em favor desse povo. Quando uma muralha era arrombada por um exército atacante, a tarefa de maior perigo era a tarefa de consertar a brecha. Em tais pontos, os profetas falsos não podiam ser encontrados. O termo hebraico para brecha é usado para descrever Moisés que não se houvesse interposto, Salmo 106, 23, em favor de Israel. Em última análise, somente Jesus Cristo pode se colocar na brecha entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2, verso 5. Verso 6. Visões falsas. Muitos profetas alegam que tinham visões a fim de ganhar mais adeptos. 1 Reis 13, verso 18. Mas aqui, provavelmente, trata-se de visões estimuladas por drogas, por sessões noturnas realizadas em templos pagãos. Aquelas foram comuns do Antigo Egito e estas se praticavam na Grécia, quase até o tempo de Cristo. É um êxtase diabólico, nada tendo a ver com a influência do Espírito de Deus. Capítulo 11, verso 5. Verso 9. Nem entrarão. Jerusalém, com os poucos habitantes que restaram, estaria à destruição. Desde já o profeta está sendo treinado por Deus para legislar o pequeno grupo que, anos mais tarde, impulsionado pela fé, arrependido e cheio de esperança, edificaria uma nova Jerusalém. A ameaça já não é a destruição da cidade, pois isto já foi determinado, mas agora a ameaça para os infiéis é a de serem excluídos da gloriosa restauração já profetizada por Isaías. Isaías 49, versos 22 a 26. Uma punição tríplice foi dada aos falsos profetas. Primeiro, eles não estariam no conselho do povo de Deus. Segundo, seus nomes seriam riscados do livro dos registros de Israel. Essas 2:62. E terceiro, eles jamais retornariam para a terra prometida, capítulo 20, verso 38. Versos 10 e 11. Quando se edifica uma parede. Os falsos profetas haviam levado o povo a uma falsa segurança.
Anunciar promessas de paz enquanto o pecado continuava nos limites do castigo de Deus era um meio, por assim dizer, de construir uma parede falsa e pintá-la para fazer parecer verdadeira. Essa parede, sem nenhuma segurança, estava condenada a desabar quando Deus enviasse a sua tormenta e retratava os ataques dos invasores. Verso 11. O perigo dessa paz é que ela se baseia na confiança humana, nas suas próprias virtudes, que são, na realidade, um trapo de imundícia. A verdadeira paz com Deus, a paz de espírito, não pode ter outra base senão o perdão, a santificação e a vida eterna que só o próprio Deus pode conceder. Deus as concede mediante a obra do seu Filho Jesus Cristo. Efésios 2, versos 1 a 22. Versos 11 a 16. Os babilônios eram os que de fato destruíram a falsa espiritualidade hipócrita de Israel. Versos 17 a 23. Embora as mulheres sejam repreendidas por Isaías, capítulo 3, versos 16 a 4, verso 1, e 32, versos 29 a 13, e por Amós, capítulo 4, versos 1 a 3, essa é a única passagem em todo o Antigo Testamento em que as falsas profetisas são mencionadas. A feitiçaria era praticada principalmente por mulheres. Jezabel é chamada de falsa profetisa em Apocalipse 2, verso 20. Versos 18 e 19. Matardes as almas. Era uma crença primitiva entre muitos povos que a alma da pessoa sai do seu nariz ou da sua boca na hora do seu último suspiro. Daí deve ter havido muita magia negra para determinar o caminho dessa alma. Os véus e os invólucros mencionados no verso 18 eram para enredar as almas. A profanação do nome de Deus era o uso do seu nome como se fosse uma palavra mágica, como faziam os exorcistas com o nome de Jesus. Atos 19, versos 13 a 16. É claro que tais feiticeiros não tinham nenhum poder sobre as almas e estavam mentindo para o tipo de pessoa que se deixava iludir por tais mentiras. Certamente o destino das almas está nas mãos de Deus. Verso 21. Verso 21, livrarei, sabereis. Um ato de misericórdia divina, de libertação das vítimas, é uma revelação clara do poder e do amor de Deus. Do mesmo modo, o ato de julgar e de destruir a falsidade, a hipocrisia e a religião pagã também é uma revelação da natureza de Deus. Verso 14. A Bíblia é, entre outras coisas, uma narrativa dos atos de Deus que visam aos mesmos homens. Quem lê esse histórico fica conhecendo a pessoa de Deus na sua própria vida e experiência. Verso 22. Com falsidade. Os predadores entristeciam os justos com uma falsa mensagem que levaria ao desastre, que envolveria grande perda até mesmo para eles. Capítulo 21, versos 3 e 4. Eles encorajavam os maus a esperarem um futuro brilhante e não viam a necessidade do arrependimento para evitar a morte. Entristecido. Entre os pagãos, o medo da feitiçaria é tão grande que a morte se produz pelo simples fato de a vítima saber que é alvo de um passe de magia negra. Mas quando é Deus que entristece alguém, é uma tristeza que produz o arrependimento para a vida eterna. 2 Coríntios 7:10. Fortalecestes. Fazer um homem estribar-se em coisas vãs, falsas, supersticiosas, pode dar bom lucro ao falso profeta, mas desviar a confiança do homem da pessoa de Jesus Cristo não é fortalecer, mas sim destruir sua alma para a eternidade. Verso 23. Livrarei o meu povo. Com certeza, isso será verdadeiro na restauração de Israel após os 70 anos na Babilônia, mas será plenamente verdadeiro durante o reinado do Messias. A verdadeira promessa de Deus porá um fim a toda feitiçaria e às falsas profecias.
Miqueias 3, versos 6 a 7, Zacarias 13, versos 1 a 6.